Gente, sobre o que eu falei ontem do Frei Gilson, especificamente, primeiro, quero falar sobre alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte, sobre o que eu falei de por que as pessoas têm dificuldade de ver algo que não concorda e simplesmente seguir a vida. Parar de tentar provar as pessoas do contrário, simplesmente seguir a vida, enfim. Eu vou contar uma história pra vocês do que aconteceu comigo uma vez. Eu, de 21 para 22 anos, eu tinha 21 para 22, algo assim. E eu lembro que eu tinha pouco tempo de casada, eu casei com 20. Eu fui me confessar. E assim, eu já fui uma pessoa muito, muito, muito religiosa. Hoje em dia eu não me acho nada, não sou religiosa. Mas eu já fui muito religiosa. Inclusive nessa época eu era. E aí eu fui lá fazer uma confissão com o padre. E aí, conversa vai, conversa vem, o padre perguntou quantos anos eu tinha de casada, e eu falei já o tempo que eu tinha de casada. Aí ele perguntou, e daí ele falou, tem 2 anos de casada, acho que eram 2 anos, gente. De casada e ainda nem o filho? Aí eu falei, não temos filho e não pretendo ter filho nem tão cedo. A gente ainda é muito novo, eu ainda estou estudando. Quando eu casei, eu tava no 5º período, acho, no 5º semestre da faculdade. E aí eu falei pra ele que eu ainda estava estudando, que ainda nem tinha terminado a faculdade, que não tinha pretensão de ter filho nem tão cedo. E aí ele me esculhambou, gente, literalmente me esculhambou. Falou tanta coisa, falou que, assim, só faltou me chamar de uma pessoa lixo, sabe? De resto ele falou tudo. E aí ele, no final, ele disse assim, que que eu estava trocando a minha felicidade, a vontade de Deus pra minha vida, por um diploma na parede, e que era pra eu chegar em casa, jogar meu anticoncepcional fora e pedir perdão pro Hugo, pedir perdão pro meu marido. E daí, simplesmente, ele disse isso, que era pra eu pedir perdão pro meu marido, ainda por cima, vejam se pode. E aí eu falei, gente, eu saí de lá meio assim, né? Eu deixei ele falar, nem argumentei muito, né? Até porque não ia fazer diferença ali. E aí segui minha vida e parei de tomar remédio em abril de 2024, que foi quando eu decidi engravidar. Então, fiquei tomando remédio, o anticoncepcional aí, durante todo esse tempo. Só parei em abril de 2024, ou seja, né? 10 anos, com quase 10 anos de casada. E aí, o que eu fiz? Eu ouvi a opinião dele, eu sei que ele é um padre, ele vai falar lá de acordo com o que a doutrina da igreja determina, e eu segui minha vida. Eu simplesmente não fiz o que ele falou, eu peguei o que eu achava que era adequado pra mim, aprendi com ele o que eu achava que era adequado, e o que não me servia no momento, de acordo com a opinião que eu tinha no momento, eu simplesmente ignorei. Então, o primeiro ponto parta do princípio que você pode sempre aprender algo com outra pessoa. E aí você vai pegar aquilo que é útil para você, aquilo que vai te fazer aprender, aquilo que vai te fazer melhorar, você vai utilizar. O que não, você descarta. Isso para qualquer pessoa, qualquer livro que você leia, qualquer coisa na vida. Inclusive, tem uma regra do Jordan Peterson, do livro 12 Regras para a Vida, que eu falo dele aqui o tempo inteiro, né? Mas uma das regras dele parta do princípio que a outra pessoa sabe algo que você não sabe. Então, às vezes, a outra pessoa nos ensina até como a gente não deve ser, mas ela sempre ensina algo pra gente. Hoje eu me sinto muito mais feliz com a minha espiritualidade do que antes, quando eu vivia dentro da igreja, quando eu era religiosa. Não ser religiosa é o que me fez melhor, um ser humano melhor. E hoje eu vou à missa ainda, é importante pro Hugo, vou à missa. Às vezes eu vou mais para acompanhá-lo, mas quando eu sinto vontade de ir, eu também vou. Muitas vezes as músicas tocadas lá me tocam muito mais do que as palavras que foram ditas, seja em homilia, enfim. E a leitura da Bíblia, a leitura da palavra que tem lá, eu já faço a leitura da Bíblia diariamente, então assim, né? Mas a Bíblia, inclusive, foi escrita por homens e interpretada por homens. Então, assim, gente, vocês esperam o quê, né? Por homens que eu digo, né? Vocês esperam o quê de um padre? É isso, esse é o ponto. E daí cabe a nós ouvir, concordar ou discordar, seja de qual, né, lado você esteja, e seguir a vida. E por falar em lado, eu recebi alguns directs aí falando que o Frei Gilson é politizado, né? Ele tem um discurso político por trás do que ele fala. Gente, hoje em dia, tudo que as pessoas falam é classificado como um lado, esquerda ou direita. Hoje em dia, tudo é isso.
Tudo que as pessoas falam, por mais que às vezes não queira ter que aquela fala tenha cunho político, vira cunho político, porque todo mundo sai classificando as nossas falas hoje como se a gente tivesse que se encaixar em um lado. E deixa eu falar uma coisa pra vocês de verdade. Só quem tem lado somos nós. Porque os políticos mesmo, eles estão lá todos juntos no mesmo barco. Ninguém solta a mão de ninguém lá entre eles. Seja de quem se diz esquerda, quem se diz direita, estão todos juntos no mesmo barco. Estão unidos comendo pizza e fazendo os melhores acordos para eles. Aquilo que vai favorecer a eles. Eles não estão nem aí pra gente. Essa questão de lado é só daqui. Eles estão lá fazendo os melhores acordos para eles, o que vai beneficiar eles, enquanto a sociedade está aqui para defender o seu lado, sabe? A sociedade está se brigando, tá se machucando e as famílias, né, brigam entre a família por causa disso, brigando por causa de político, porque na verdade estão brigando por causa de político, a verdade é essa. E assim, isso só existe do lado de cá, pra eles lá, acaba tudo em pizza. Então a gente precisa parar, a gente precisa primeiro pensar por nós mesmos, ter senso crítico, pensar, conseguir formar a nossa própria opinião e parar de seguir a opinião só porque fulano que você gosta falou. Não, você tem que seguir a opinião que é importante pra você, de acordo com aquela bagagem que você conseguiu construir ao longo da vida. Não porque uma pessoa que você gosta tá falando algo. E entra de novo naquilo que eu falo. Uma pessoa que você gosta vai falar algo que você vai aproveitar e vai falar algo que você não vai aplicar na sua vida. Tem pessoas brigadas mesmo, deixando de se falar por conta disso. Porque não, eu sou desse lado e você é do outro. Sabe? E no final das contas eles estão lá, todos felizes, fazendo os melhores acordos pra eles, se blindando de tudo que eles podem e fazendo só o que é melhor pra eles. Enquanto todo mundo aqui eles estão achando ótimo, porque isso pra eles é muito bom. Mas pra gente não é. E a gente só vai avançar enquanto sociedade quando a gente entender isso. Quando a gente focar no nosso desenvolvimento enquanto pessoa, para que a gente se torne melhor, pessoas melhores, humanos melhores. E que, consequentemente, sendo melhor pra gente, a gente vai ser melhor pro outro também. A sociedade só vai avançar assim, gente. A sociedade não vai avançar por conta de político. A sociedade vai avançar por conta das pessoas. Então é a gente que precisa fazer a nossa parte. No final das contas, quem faz o mundo não é a política, quem faz o mundo são as pessoas. Inclusive na política, as pessoas que estão lá. Por que é tudo tão sujo? Porque as pessoas que estão lá, a maioria massiva, é suja. E aí a gente vai ficar aqui brigando, deixando de falar com as pessoas por causa disso? Ah, gente, não. Isso daí não entra na minha cabeça, não. Então a gente tem que parar mais de politizar aquilo que a gente fala e aprender a pensar com a gente, de acordo com a bagagem que a gente tem, buscar conhecimento, sabe? E parar de ficar formando opinião e brigando por aí com opiniões que muitas vezes você nem parou para raciocinar sobre aquela opinião ali, se realmente aquela opinião é sua, ou se você adotou aquela opinião por ouvir alguém que você gosta ou admira falando. Então, assim, não vale a pena não, gente. Não vale a pena de verdade. Fica aí algo para vocês pensarem, tá?